Então vem aqui Caio Diniz, o podcaster Caio Diniz, vai convidar os nossos participantes. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um painel aqui da Fenalto. E eu gostaria de chamar ao palco para bater esse papo aqui com a gente, da Cox Automotive, a Ana Renata Navas. Uma salva de palmas para ela, por favor. Do grupo OLX, Flávio Passos, uma salva de palmas, por favor. Do Mercado Livre, o Guilherme Rondinelli. Usados BR, Memphis Augusto. Sejam todos muito bem-vindos, podem tomar os seus lugares. E eu já vou começar, então, esse painel perguntando para você, Renata. Não, mas eu sentei aqui para ser a última, não para ser a primeira. Não para ser a primeira? A vida é cheia de surpresas, né? Cheia de surpresas. Não só a vida, como esse mercado, né? E esse ano de 2024, ele trouxe uma série de números muito relevantes por parte da Cox. Eu queria saber de você, o que você acha que é legal a gente destacar para o pessoal que está aqui acompanhando esse painel? Boa tarde, gente. Eu sou a Ana Renata, da Cox Automotive. Há 10 anos eu faço o mesmo disclaimer. A Cox não tem um classificado no Brasil. Eu não vou trazer um classificado para o Brasil. Toda vez que eu desço desse palco, me perguntam isso, então eu já estou dando um recado geral. Nós não vamos trazer o classificado da Cox, que se chama Auto Trader. Portanto, os meninos não precisam ter medo. E vocês não vão ter mais um classificado para anunciar. Então, eu estou aqui mais de enxerida, de atrevida, do que mesmo de participantes ou competidoras dos meninos. Mas, na verdade, eu sempre acho que um classificado nunca compete com o outro, porque eles deveriam ser cumulativos na vida de vocês e não excludentes. Mas, dito isso, e falando de número, para obedecer aqui o nosso mediador, Caio, eu acho que esse mercado, de fato, este ano trouxe muitos números de altíssima relevância, né? Foi realmente um ano transformador para o mercado automotivo brasileiro. O ano que vem, eu estou aqui predizendo, né, profetizando que vai ser ainda mais transformador, mas os principais números que a gente deveria aqui observar, e que esses caras aqui também, eles trabalham com isso no dia a dia. Primeiro, o volume de carros vendidos, que certamente já é um volume considerável. A gente vê moto com mais de 40% de crescimento, mesmo o carro, né, que já passou os 10% de crescimento, mas, sobretudo, olhar aqui a parte de financiamento. A gente teve aqui um painel dos bancos. A gente sabe que todo o mercado consumidor, não importa se é veículo, se é uma caneta, se é um microfone, o que for, ele é dependente de crédito, sim, e do crédito de boa qualidade. Mas quando a gente olha os números aqui da nossa colega B3, que isso é público, tá, gente? Se quem quiser aqui conhecer os números, é só acessar o site da B3, e isso é público, e a gente percebe que menos de 30% é a média de carros zero e usados financiados. A gente fica observando que é um mercado ainda
muito carente de oferta de crédito, né? Sobretudo o carro usado. Então, a gente olha mais de 50% de carro novo e 20 e poucos por cento de carro usado, dando uma média aí de 30% de carros usados e novos. Esse número precisa crescer. E precisa crescer como? Com vocês, lojistas, criando essa relação de confiança e de lealdade com o banco. Mas passa principalmente por esses caras aqui. Eu acho que o classificado está cada vez mais preocupado em oferecer crédito, o que é muito bom. Não é à toa que um classificado está virando banco também, daqui a pouco virão outros aqui dessa notícia, mas eu acho que não é só você criar um banco para que você tenha um banco para chamar de seu, é você também fazer aqui associações inteligentes com o banco, para que esses classificados também possam oferecer um crédito e trazer um consumidor, um tomador de crédito para dentro do classificado. Eu gosto sempre de perguntar para um lojista, quem é o cliente do classificado? Quem é o cliente do classificado, gente? Que silêncio. Algum lojista pode me responder? Não? Então tá bom, eu respondo, eu mesma respondo. Eu pergunto, eu respondo, eu sou assim. O lojista acha que o cliente do classificado é ele, mas não é. Vocês são, na verdade, o maior parceiro de um classificado. O cliente do classificado é o mesmo que o teu, é o comprador do carro. Só que o classificado está o tempo todo preocupado em fazer com que o lojista responda ao consumidor. Então, a agenda desses caras é o tempo todo trazendo soluções para vocês, lojistas, atenderem um consumidor e termina que vocês passam a ser o cliente primário dele, quando, na verdade, vocês dois deveriam estar preocupados em atender o consumidor melhor, oferecendo outros serviços, inclusive o crédito. E existe maneiras inúmeras de você construir uma jornada segura para um crédito, que eu poderia passar aqui a tarde todinha falando, mas não vou. Mas, de fato, eu acho que falta esse olhar. Os números podem ser melhores, seja ele de venda, seja ele de crédito, seja ele de lead, e cada um que chega aqui tem um lead maior do que o outro. Eu tenho 250 milhões de usuários, mais do que a população brasileira. Não importa a quantidade de lead e de usuários, de acesso, de sessões que eles têm. O importante é o resultado que ele dá para a tua loja. Só que o resultado que ele dá para a tua loja é feito com você, e não por você, que nem Deus. Você pode rezar o que você quiser, se ficar parado não tem nada, Deus não pode fazer por você, é com você. Então, eu acho que o principal aqui, para esses números serem ainda maiores, é a relação que tem que mudar. O cliente do classificado não é a loja, o cliente classificado é o mesmo que o da loja, que é o consumidor, que é o tomador. Faz todo sentido. E eu gostaria até de aproveitar a carona nisso que você está falando, Renato, para perguntar para o Flávio, um panorama também da visão da OLX sobre esses números de 2024 e sobre tudo isso que a Ana falou um pouco também. Legal, Caio. Obrigado, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui. Acho que a Renata foi super feliz, ela deu um panorama super completo do que tem sido esse ano. Um ano muito bom, acho que para o mercado, os bancos também concordam, a gente teve a oportunidade de ver o painel mais cedo também, acho que todo mundo concorda que esse foi um ano inicialmente previsto para ser desafiador, mas acho que todos fomos muito bem sucedidos como indústria, né? A própria Fenalto tinha uma previsão e se mantém essa previsão de um crescimento de praticamente 10% ano contra ano em número de carros vendidos, né? No ano passado foram 14,5 milhões de veículos seminovos e usados. Esse ano a previsão é de 15,5, 1 milhão de veículos a mais, graças a vocês e ao belo trabalho que vocês vêm fazendo. E acho que até para contribuir um pouco e olhando um pouco para dentro de casa, números OLX que eu acho que corroboram bastante com a pujança do mercado esse ano. A gente vê um reflexo disso, e a OLX, como ela tem uma boa representatividade nacional, a gente vê esse reflexo desse crescimento e dessa extrema liquidez do mercado também dentro de casa, né? A gente está falando de algo como 20 milhões de usuários únicos todo mês, que fizeram ao longo desse ano mais de 1 bilhão de buscas, e que quando encontraram o estoque que hoje a gente tem publicado de algo como 800 mil veículos, geraram praticamente 1 milhão de veículos transacionados dentro da plataforma. Então, nota, a gente está falando de que 15,5 milhões de veículos vão ser vendidos esse ano. 1 milhão desses foram transacionados dentro da plataforma. É muita coisa, né? E isso, quando a gente faz essa equação de oferta e demanda, a gente chega numa liquidez brutal, né? Um número que a gente gosta de falar bastante, a gente tem muito orgulho. São 5 carros vendidos a cada 2 minutos, né? Desde que a gente começou a falar que a gente já vendeu mais de 10 carros. Então, isso é o mercado hoje, né? Um mercado extremamente líquido, uma oferta muito grande, amparado por uma demanda muito grande, né? Mérito de vocês no ano que tem sido espetacular e que, se tudo correr bem, a gente continua trabalhando para que o ano que vem se mantenha. Renata falou muito de crédito e a gente acredita muito nisso, né? O crédito ele é a mola propulsora do consumo,
né? Independente de para onde vai a Selic, o consumidor ele é muito inteligente, ele consegue acomodar essa variação da Selic dentro ou da sua escolha, buscando um veículo, né, talvez um pouco menos novo, ou através da parcela, esticando o prazo, né? O Enilson fala muito isso. Então, a gente está bem satisfeito de ter, junto com os parceiros aqui, apoiado vocês, como a Renata falou, nós somos parceiros de negócio e é essa relação que a gente quer fortalecer e desenvolver a cada dia, para que, de fato, a gente consiga construir um 25 tão bom ou melhor do que tem sido o 24. É verdade. E você falou, Flávio, dessa questão de olhar já para 2025, porque a gente sabe que a gente está em novembro, já está festa de fim de ano batendo na porta, então é sempre uma expectativa do que vai acontecer em 2025. E eu gostaria de perguntar para o Guilherme, até nesse sentido, quais as estratégias do Mercado Livre, quais as novidades vocês vão trazer para 2025 para, como o Flávio falou, manter essa pegada e até melhorar? Ótimo, boa. Como a Renatinha estava falando, né? Agora a gente também tem banco junto, a gente falou muito de oferta de crédito. Eu acho que dentro do Mercado Livre, eu vou separar aqui acho que 2 grandes pontos. Um grande ponto relacionado a portal, tendência para portal, tendência para classificado, e um pouco tendência de crédito que a gente está vendo, né? Então, em relacionado a portal, tem uma grande tendência que a gente está vendo hoje no mercado, que é essa questão de social commerce, né? Ou seja, essa tendência que rede social está virando marketplace e marketplace está absorvendo alguns features, algumas comunicações da rede social, né? Então, por exemplo, para quem aqui já não estava zapeando no Instagram e foi impactado por um vídeo de um produto, de uma loja com um anúncio, então a rede social está criando uma forma de comunicar que o marketplace está absorvendo para otimizar a venda, né? Então, agora no Mercado Livre a gente já tem um produto que é o Clips, que é a possibilidade de você colocar um vídeo dentro do anúncio. E isso é algo que a gente tem visto muito positivo em outras categorias, porque no momento que o cliente vê aquele vídeo do produto, ele já sana um bando de dúvidas que normalmente ele às vezes teria que entrar em contato com o lojista para conseguir tirar. Então já ajuda a qualificar ali a experiência de compra, né? Uma outra tendência que a gente está trazendo também é a possibilidade de você fazer campanhas segmentadas por palavras-chave, que já existe há muito tempo ali em algumas redes sociais, mas o legal de você trazer isso para o contexto do marketplace é que o cliente, quando ele chega no marketplace, ele já tem uma intenção de compra normalmente mais alta. Então você consegue pegar um cliente que está com uma intenção de compra mais alta e ainda subsegmentar o interesse dele para conectar com a pesquisa. Então, são tendências que a gente está absorvendo, né? E aí, o grande, acho que, caldo e tempero que a gente bota ainda acima disso tudo é a possibilidade de crédito desde a primeira etapa de jornada de pesquisa do cliente, né? Então, ali, eu acho que a gente está vendo um mercado que está se sofisticando nas estratégias de marketing, as estratégias de inovação, de captação de cliente, e que o Mercado Livre também está trazendo muita inovação de permitir o cliente de saber o crédito que ele tem aprovado, a condição, a taxa, desde o primeiro momento que ele entra na categoria e ele começa a jornada de procura dele. Então, acho que isso traz bastante recurso para as lojas depois pensarem como extrair um maior valor disso. Porque da mesma maneira que a gente leva muita inovação, acho que os lojistas também têm que aprender essa nova maneira de trabalhar esse novo contexto também. E aí, acho que 2025 vai ter bastante coisa legal para desenvolver aí junto com vocês e com os clientes finais também. Você falou aí dos lojistas aprendendo também essas novidades do mercado, e é importante a gente também ouvir os lojistas nessa história toda para saber o que fazer, né? Inclusive tem uma pergunta de um lojista para o Memphis aqui que a gente vai ver agora no telão. Olá pessoal, sou Felipe aqui da Yucar, loja sindicalizada ao Sinvep, e minha pergunta é como é que é possível a gente autenticar clientes de lead com informações falsas para que possamos gerar um lead quente. Boa, não sei se o Felipe está aqui, mas eu acho que qualificação de lead, de uma maneira geral, é um lugar para onde todos os lojistas têm olhado. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com vários dos lojistas e muitos estão falando nisso, e aí a gente vê a evolução do processo. Nós não estamos falando mais só em atender, a gente está falando em qualificar. E aí eu trouxe alguns dados que ilustram um pouco como a qualificação é importante. E também a parte do atendimento, porque hoje, dos leads que passam na nossa plataforma do Tudo em Um, 25% compram um carro. E aí eu estou falando dos leads de todas as plataformas que a gente tem no mercado. E existe uma variação que é marginal entre as plataformas, mas de uma maneira geral, 25% dos leads são compradores de carro. E eu acho que esse é um ponto importante.
Se a gente não entende que esse lead é o lead ideal, que a gente não dá o atendimento adequado, esse lead vai comprar em outro lugar. Então, o que a gente tem que fazer para garantir o processo de qualificação? Primeira coisa, a gente tem que atender. Estar disposto e atender. E também investir em qualificação. Dentro do Tudo em Um, a gente escora os leads com uma escoragem de 0 a 10. Envolve análise de crédito, envolve interação. E aí a gente percebe que quanto mais o lead tem uma escoragem maior, naturalmente ele converte mais. Então, eu passei aqui para vocês, o dado é 25% num geral dos leads, mas quando a gente olha para os leads com escoragem acima de 7, esse dado salta para 60%. Ou seja, dos leads com nota acima de 7, que passa pelo nosso processo de qualificação, e aí não são só os leads dos dados BR, esses leads, 60% desses leads são compradores. Então, é um salto muito significativo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a analisar mais os dados que a gente tem, estudar mais para poder tomar a decisão correta. Então, eu falo muito de entender para atender, né? Eu acho que o primeiro passo é entender os dados que a gente tem e para poder fazer um bom atendimento e garantir que a venda aconteça. E esse processo de entendimento de dados e de qualificação de leads também denota um pouco o amadurecimento do mercado, né? As coisas foram mudando, o mercado está amadurecendo. E até pegando carona com isso que você falou, Memphis, eu gostaria de perguntar para a Renata justamente sobre isso. Qual, Renata, que você acha que é, dentro disso aí que o Memphis falou, que as outras pessoas trouxeram aqui, os maiores desafios, quais são os maiores desafios desse mercado que está cada vez mais maduro? Olha, eu acho que o mercado está cada vez mais maduro, mas tem muito ainda a evoluir, né? Quando a gente dá como maduro algo, significa ou cada vez mais maduro que a gente chegou num estado bom ou no estado perto da arte. Não está, né? Sobretudo se a gente mirar aqui em mercados internacionais. Então, eu acho que nós aqui, como prestadores de serviço, não importa qual é o serviço, se é o crédito, se é o classificado, né, no caso do anúncio, se é o lojista, a gente tem muito ainda a aprender. O que eu infelizmente acho, gente, eu sou sincera demais, é que não existe muito espaço ainda, muita abertura de espaço para o aprendizado. Eu acho que nós aqui todos, o lojista, nós, os bancos, eles ainda têm essa frase, que é uma frase extremamente prejudicial, que é, eu faço isso há 30 anos e agora você quer que eu mude? Isso é muito ruim. Quando você fala, eu faço isso há 30 anos, significa que eu não estou aberto para mudar, eu não estou aberto para melhorar, eu não estou aberto para amadurecer. Então, enquanto essa frase for recorrente no meu ouvido, e eu ainda não vou dizer que esse mercado está amadurecendo. E aí vocês me desculpem, podem bater em mim, meu stand é o primeiro, vão lá, coloquem o pé para eu cair, façam qualquer coisa. Mas se a gente não falar a verdade, a gente acha que a gente está muito bem. E não está muito bem. Então, eu acho que essa relação lojista, classificado, lojista, banco, banco classificado, classificado vocês e o consumidor final, que é o mais importante, é o consumidor final. O consumidor, ele compra teu carro e ele compra o crédito. E ele compra através desses caras. Então, esses caras falaram aqui o tempo todo sobre a relação deles com vocês, os números deles com vocês. Então, quando o Memphis fala 25% dos leads compram carro, 75% não foram atendidos, porque senão virariam compra também, eu posso garantir. Então, assim, eu visito loja todo santo e religioso dia do Oiapoque ao Chuí. E eu escuto essas frases que elas são solidificadas há anos. Se você olhar aqui esses corredores, eu já fui de quase todos esses bancos. E também, como bancária, eu ouvi as mesmas frases. Então, eu acho que a gente precisa, sim, evoluir. Não estamos amadurecidos, mas à medida que a gente amadurece, o desafio vai ficando mais atraente, porque a gente é obrigado, como indústria, a também se sofisticar. E ainda a gente não se sente tão obrigado a ser sofisticado, porque se a gente sofistica, vocês não sabem usar, ou vocês rejeitam usar, porque faz 25 anos que eu faço assim, e agora vem você querendo me ensinar um diferente? Não, olha, esse daqui já foi do meu pai, agora é meu, vai ser do meu filho, e vamos continuar fazendo assim. Então, eu acho que a gente aqui, como amadurecimento, como indústria que quer que esse mercado amadureça, a gente precisa, claro, cada vez mais oferecer ferramentas que vocês possam atender o cliente à distância. Ah, Renata, mas eu já vendo o carro online. Mentira, vocês podem vender o carro remotamente, à distância, uma negociação à distância, WhatsApp, telefone, seja lá o que for.
Mas vender um carro online aqui ninguém vende. E isso é um desafio. Como você escolher um carro, inclusive usado, você submeter um financiamento, você fazer uma formalização, você entregar o carro sem que você, de fato, esteja ali presente. Quantos de vocês aqui oferecem um laudo cautelar dentro dos classificados, mas um laudo cautelar de verdade? Não é assim, o que é que você quer que eu coloque no laudo? Não, gente. Um laudo cautelar de verdade, para que o outro lado se sinta realmente seguro naquela operação. De novo, gente, todo mundo tem que estar aqui preocupado com o comprador, esses caras também. Então, se vocês começarem, de fato, a querer trabalhar de um jeito transparente, muitos já fazem, eu não estou puxando a orelha, eu sou amiga de vocês, tá? É que nem minha filha, eu falo a verdade. Mãe, eu fiquei em 3º lugar na competição. Tinham quantas pessoas? 3, então você é a última, né? Então, se a gente não fala a verdade, a pessoa vai achar que está muito bem. Não, então, como a gente faz para trabalhar juntos? Eles, bancos, vocês e o consumidor, porque todo mundo trabalha para ter o consumidor. Eles também. Então, quando eles falam de acessos, é quantas pessoas eu trago, pessoas sadias, pessoas do bem para comprar na loja de vocês. Porque a preocupação deles tem que ser essa. Não é um lead qualificado. O lead qualificado para vocês é o lead que converte. Não. É o lead que você pode ter segurança em começar uma negociação. Que não é, olha, aqui do outro lado tem um cachorro travestido de pessoa. Então, vocês precisam aprender cada vez mais a transformar o lead em negócio. Então, o lead qualificado não é o lead que fecha negócio. O lead qualificado é aquele que você consegue atender e consegue iniciar uma negociação. Se ele vai comprar na loja de João, de Pedro, de Maria, é uma escolha do consumidor e vai muito do teu atendimento. Então, o lead qualificado não é um lead que está convertido, não, gente. Assim é muito fácil. Oi, tudo bem? Eu sou Ana Renata, eu tenho 1,60 m, eu trabalho ali na Cox e eu tomo banho todo dia. Quer casar comigo? Não. Não, você tem que me seduzir, certo? Então é isso, simples. Tá? Tá certo. E assim, você falou bastante aí dessa evolução do mercado. E eu acho que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é uma maneira de evoluir esse mercado, de amadurecer esse mercado, debater essas ideias aqui com players importantes do mercado como vocês são. E até pegando carona nisso, gostaria de perguntar para o Flávio sobre essa questão dos prêmios que a OLX recebe, das participações em feiras, eventos. O que você pensa sobre tudo isso? Você acha que contribui para essa evolução do mercado como um todo? Antes de responder, eu queria dizer que é sempre um prazer estar no painel com a Renata, que a Renata ela traz as verdades duras de engolir. Então, salve de palmas, essa mulher e ótimas ela é inspiração. Analogias. Acho que o único pedido, sempre que o Enilson me convida, eu falo, a Renata vai estar? Ele fala, vai. Eu falo, então eu vou. Por isso que eu venho, por causa dela. Falando de premiação e evento, obrigado pela pergunta. A gente ficou muito satisfeito recentemente, a OLX foi eleita pelo 3º ano consecutivo. A Folha de São Paulo tem um prêmio chamado Melhores da Internet. E a OLX foi eleita agora pelo 3º ano consecutivo como o melhor classificado automotivo para compra e venda, né? Você não sabia dessa, né? Pois é, informação quentíssima, pelo 3º ano consecutivo. Mas, e aí é onde a questão da premiação, ela casa com eventos, né? Porque eu acho que a OLX ela tem um propósito. Na verdade, acho que o propósito da OLX que se encaixa muito com o propósito da Fenalto, além do associativismo, é tudo isso que a gente está fazendo aqui, que é a educação continuada, né? A gente acredita muito, e acho que todos nós compartilhamos desse propósito, que é a educação continuada e desse compartilhamento de conteúdo que torna ou que permite que vocês entendam melhor esse mercado ou que vocês performem melhor nesse mercado, né? Acho que, basicamente, o nosso compromisso com vocês, enquanto ferramentas ou enquanto classificados, eu acho que começa pela geração de audiência que se converte em liquidez, acho que isso é ponto pacificado, segue por ferramentas, né? Acho que no final do dia a gente tem que permitir que toda essa liquidez ou toda essa audiência possa ser gerenciada, né? Ou manejada por vocês através de ferramentas. Mas no final do dia tudo isso é sustentado pelo conhecimento, né? E os eventos acho que são boas oportunidades da gente compartilhar e absorver esse conhecimento todo, esse conteúdo todo. A gente teve a oportunidade, a gente vem fazendo isso de forma recorrente, de poder participar não só de eventos como esse que a gente tem, que é o Congresso Fenalto, mas eventos internacionais de inovação, como esse ano a gente teve o NADA, acho que todo mundo conhece, que acontece em Las Vegas, o SXSW, que é um evento um pouco mais expandido de inovação, que acontece em Austin, todo ano também no Texas, e o Autos Bus, que é um evento para classificados automotivos, que esse ano aconteceu em Amsterdã. E
pegar todo esse conteúdo e fazer uma curadoria e poder trazer e compartilhar com vocês os principais achados desses 3 eventos, né? E a gente pôde fazer isso ao longo desse ano através do Conecta Autos, que é o nosso evento proprietário, os eventos de sustentação que a gente tem ao longo do ano, que é o Conecta na Estrada, e vários cafés da manhã, né? Que a gente fez de Belém do Pará a Porto Alegre, sempre com esse intuito e com esse propósito, assim como a FENALT, de levar esse conhecimento até vocês para poder apoiar nessa performance, poder apoiar nesse entendimento. Então, isso é muito do que a gente acredita, né? De como o conhecimento ele é libertador e de como o conhecimento, de fato, pode ajudar todos nós, né? Não só do nosso lado, mas do lado de vocês nessa parceria, a performarem muito mais. E aproveitando essa deixa, Flávio, disso que você falou, é realmente muito importante até para os lojistas acompanharem tudo isso que você falou, acompanharem esse ar que vem de fora também, como a Renata também falou, que é muito importante, porque o Brasil ainda precisa olhar para fora para poder evoluir mais nesse mercado. Pensando nisso, eu queria perguntar para você, Guilherme, sobre o que você acha que vai ser decisivo para os lojistas performarem nesse ano que vem, pensando em tudo isso que a gente está falando, todas essas expectativas que vêm de fora do país também, do mercado, como ele se comporta lá e como ele pode se comportar aqui, o que você acha que vai ser decisivo para os lojistas em 2025? Eu tô achando muito legal ouvir as respostas, porque eu tô ouvindo, falando, gente, eu teria respondido a mesma coisa, eu vejo a mesma coisa, acho que tá super sentido. E aí, muito em linha do que todo mundo falou aqui, eu acho que tem um primeiro ponto que é estar aberto para inovar, aprender. Entender as tendências de mercado, olhar para dentro e falar, isso eu ainda não entendo, eu preciso me educar, eu preciso trazer isso para dentro da minha loja, né? Então, como eu estava falando aqui, falei antes, né, cara, aqui no Mercado Livre a gente está inovando para caramba as possibilidades que você tem de divulgar no Mercado Livre. Bota clipe, consegue fazer a campanha segmentada por keyword. Todos os portais estão inovando muitos tipos de produto. Então, tem uma primeira coisa que é você está sabendo navegar e você está sabendo explorar essa inovação, porque do nosso lado a gente está inovando muito a experiência que o cliente, que é como a Renatinha falou, a gente falou, o cliente é nosso, né? Esse cliente final, o usuário final, é o cliente nosso de todo mundo, é o cliente do classificado, é o cliente do lojista, né? Do nosso lado a gente escuta muito o cliente para desenvolver novos produtos dentro do classificados. E eu acho que é super importante o lojista também parar para entender o tipo de produto que a gente está desenvolvendo, para saber como extrair valor desse produto e como melhor atender, porque é isso, né? O lead, por mais que a gente qualifique, ele sempre precisa da venda assistida pela loja no final, né? O lead, por mais qualificado que ele esteja, ele precisa daquela assistência, daquela sedução que você falou, né? Então, acho que a primeira coisa é estar antenado para essas mudanças. Esse mercado ele está cada vez mais sofisticado e tecnológico, então acho que isso é super importante. E isso passa até por fazer uma reflexão de eu tenho as capacidades, eu tenho os talentos para fazer isso, né? Então, talvez você já tenha um tamanho de loja que justifique ter alguém de marketing que consiga olhar e estar atento a isso, né? Eu já vejo muitas lojas que estão performando muito bem, porque agora tem um time de aquecimento de lead, tem uma pessoa focada para marketing. Cara, isso talvez há uns anos atrás fosse um dinheiro que você não estivesse disposto a pagar, porque não tinha retorno, mas hoje a quantidade de retorno que isso pode trazer para sua loja é gigantesca. Então é para parar e pensar, será que eu tenho que fazer esse investimento? Será que eu tenho as pessoas certas? Será que eu tenho o processo certo? E depois disso também é não só saber navegar isso, uma vez que esse lead chega, você sabe o processo de venda que faz sentido para ele? Porque a jornada no classificado está mudando. Então, o tipo de lead que chega, dependendo da jornada por que ele passou, é muito diferente. E aqui eu pego o exemplo de que eu já ouvi muito aí de lojas recentemente, por exemplo, o lead com crédito aprovado do Mercado Livre, que viu o carro, que fez a simulação, que já viu a parcela, que já viu o valor, esse cara, quando ele chega na loja, você nem tenta vender outro carro. O cara já sabe que aquilo cabe no bolso dele, ele já sabe que aquele é o carro. Você tenta fazer um upsell nesse cara, ele vai falar, deixa eu pensar. No momento que ele pensa, você perdeu a venda. Ele vai ligar para a mulher e falar, amor, você acha que vai dar tempo? Aí você perdeu. Então, assim, você tem que entender a jornada por onde ele passou para também adaptar a sua venda para a realidade dele. Por isso que é tão importante você garantir que você entende a inovação que a gente está fazendo do nosso lado, para entender por onde esse cliente passou antes dele chegar na sua loja e saber qual é o processo de venda e a estratégia de venda para otimizar a conversão, né? Otimizar o negócio para todo mundo.
De fato é um mercado que não para, você falou bastante de inovação, e eu acho que inovação é uma palavra legal para a gente direcionar o nosso papo aqui. Por isso até eu gostaria de perguntar para você, Memphis, sobre as estratégias, as novidades, né? O que o Usados BR entende por inovação nesse mercado para o ano que vem, para 2025, o que vocês estão preparando aí para esse mercado? A gente está muito focado em ajudar o lojista nesse processo de entendimento e de atendimento. Então, a gente evoluiu muito o nosso Tudo em Um. É um produto que hoje atende o lead do lojista 24 horas por dia, 7 dias da semana. Faz a qualificação com escoragem e crédito pré-aprovado de 0 a 10, o que ajuda até na hora da compra da mídia, porque ele consegue identificar quais são os canais que estão levando e gerando mais leads com um score maior. A gente agenda esses leads para o cliente e agenda os leads do cliente para o lojista, que naturalmente ajuda ele a aumentar o volume de vendas dele. O que a gente tem visto nos clientes que têm utilizado o Tudo em Um é um incremento de quase 80% no índice de conversão das lojas. Então, olhando para o processo, a gente está focado em ajudar ele a fazer com que o processo aconteça, com automação, inteligência artificial, ferramenta. Dentro do Tudo em Um e no nosso stand a gente lançou aqui na Fenalto, a gente lançou a inteligência artificial, que é um copiloto, que chama Iago. O Iago, dentro do CRM do Tudo em Um, ele responde tudo que o lojista perguntar do universo de auto. Então, imagine o seguinte, se o lojista quiser saber quais são os leads com crédito pré-aprovado desse mês ou do mês passado, ele puxa. O que eu tenho agendado para hoje? Ele vai e puxa. Me puxa todos os leads de Onix Prata, ele puxa. Então, a gente tem investido muito em simplificar esse processo e trazer os dados para ajudar no entendimento e, naturalmente, no atendimento e na maior conversão de vendas por parte dos lojistas. Pois é, essa simplificação do processo acho que é bem importante para todo mundo mesmo, e como você falou, né, os portais são parceiros ali dos lojistas nessa briga dentro do mercado, né? E, Renato, eu gostaria de perguntar, até pensando um pouco nisso também, sobre um problema muito grande do mercado, que é a questão do combate às fraudes. Queria perguntar para você o que você pensa dessa situação, como você acha que dá para lidar com isso da melhor maneira possível. Ixi, eu penso tanta coisa. Vocês têm compromisso até meia-noite, gente? Não, né? Gente, a fraude é um problema. É um problema, assim, que ele afeta todo mundo que está aqui nessa plenária. Então, vocês, lojistas, são vítimas dessas fraudes, os classificados são vítimas dessas fraudes, os bancos são vítimas dessas fraudes. E, na verdade, existe uma maneira de estancar tudo isso quando, de fato, a gente coloca aquela porta, que deveria ser a porta de entrada, com um certo filtro. Quem é a porta de entrada de uma operação, gente? De uma venda de veículo, tanto para eles como para um banco, é a loja. Mas a loja também é vítima de tudo isso. Como é, então, que eu consigo, como lojista, detectar uma possível fraude? Claro, vocês não são peritos. Se fossem peritos, estava na Federal, no FBI, né, e não vendendo carro. Então, como é que eu faço isso? Aí vem a contrapartida. Cada vez mais, nós aqui, indústria, e quando eu falo indústria, coloque também os classificados, coloquem os bancos, coloquem todas aquelas pessoas, aqueles players que levam pessoas até vocês, como forma de treinar vocês a olhar essa fraude. Outro dia eu recebi uma brincadeira, que não tinha nada de brincadeira, mas se tornou uma brincadeira, de um cidadão comprando um carro numa loja e o cidadão estava com a CNH. Era algum processo de algum banco que precisava tirar aquela foto da CNH ali do lado, né? E aí a pessoa tinha uma cara e a CNH tinha outra. E aí o lojista, morrendo de rir na frente dele, filmando, dizia: tem certeza, cara, que você é esse mesmo cara? Tenho certeza. Então, assim, vocês, lojistas, estão na ponta, vendo quem é esse comprador. Esse comprador está na frente de vocês muitas vezes, ou a maioria das vezes. Vocês têm como identificar que aquilo dali é uma possível fraude. Mas vocês também são vítimas, porque existe a fraude ideológica e a fraude de crédito. Quando é uma fraude ideológica como essa, muitas vezes o teu vendedor não tem o preparo suficiente, de novo, não são peritos, para detectar essas nuances. E aí, claro, uma fraude chega aqui, uma fraude chega num banco, e aí vai e começa. Então, de novo, gente, quanto mais insegura for uma relação,
menos eu vou te dar liberdade. Não é assim na casa de vocês, com o marido e esposa? Se você não confiar naquele cidadão, naquela cidadã, você vai colocar uma coleira e vai andar com ele ou com ela como cachorro para onde quer que você seja, porque você não confia em soltar aquilo. É a mesma coisa em relação da indústria. Se um banco classificado não confia em vocês, vice-versa, ou você não confia no operador de um banco, ou você não confia no seu vendedor ou no seu tomador, vai ter uma fragilidade nessa relação. E quanto mais frágil, menos liberdade, mais eu vou fechar ou eu vou ser restritivo naquele processo. E quanto mais restritivo, mais burocrático, menos venda. Então, a gente tem que olhar que essa capacitação antifraude, ela precisa estar em todas as instâncias. Então, os meninos também aqui, eles investem em tecnologia para cada vez mais capturar isso, seja numa imagem, seja numa informação distorcida, seja realmente ali num anúncio que me parece estranho, os bancos cada vez mais gastando dinheiro para ter birôs e birôs e birôs, para ter certeza de que o carro é o carro, de que a loja é a loja, e de que o tomador é o tomador, e tudo isso encarece o processo. E quanto mais encarece o processo, mais cara fica aquela relação. Fica caro aqui, fica caro na prestação de um banco, e aí menos venda. Gente, não existe nada que em ruim sobre ruim fica bom. Isso não é mais e menos, dá menos e mais, não é isso. Ruim com ruim dá pior, bom com bom dá melhor. Então, quanto mais essa esteira for sensível e ao mesmo tempo preocupante para todos vocês, quem está aí, quem está aqui, quem está naquela rua, mais esse mercado vai evoluir e amadurecer. Então, de novo, ninguém aqui é mais esperto do que ninguém. Eu gosto muito de dizer isso para o meu time. O mundo não é dos espertos. Ponto. O mundo é do honesto, o mundo é de quem trabalha, o mundo é de quem tem seriedade nas relações. Esta conversa de que o mundo é dos espertos fez o Brasil chegar onde chegar. E não vou falar sobre isso, mas fez a gente ter a fama que tem. Então, não sejam espertos. Esses caras sabem que o carro é o carro. Aqueles caras sabem que o tomador é o tomador. E vocês, cada vez mais, podem perder valor diante deles. Porque o banco sabe qual é a qualidade da loja, qual é a qualidade daquela inadimplência, qual é a qualidade daquele tomador que vem pela sua loja. Então, uma boa loja, ele tem bons vendedores atendem bem o tomador. E aí vocês tendem a atrair também um tomador melhor, um tomador aprovável por esses bancos. Aprovável. Nós só temos 10 bancos, gente, no Brasil. Você pega o mercado americano, são mais de, eu vou dizer no total, porque tem os microbancos que são unions, que eles chamam, mas são 16 mil instituições financeiras, não vou chamar todas de banco, mas instituições aptas a oferecer um crédito. 16 mil. Aqui, Enilson, quantos bancos a gente tem aqui, anunciando com vocês? Os 6? 7? 7. Se um não te quiser, você só tem 6 opções. Para você se queimar com esses 6 é assim. Você não tem outros, dizer 15.200 para vocês recorrerem. Então, crie uma relação de lealdade, de fidelidade com esses caras, porque vocês precisam deles e eles precisam de vocês. Vocês precisam destes e eles precisam de vocês. É um mercado colaborativo, não é um mercado dos espertos. Então, se for falar sobre fraude aqui, o assunto é longo, mas basicamente eu digo, se protejam para vocês protegerem a indústria e proteger a perpetuidade do negócio de vocês. É um assunto muito importante mesmo. Eu gostaria até de aproveitar e insistir um pouquinho nessa pergunta para você, Flávio. A Renata falou sobre geração de confiança e eu acho que realmente a falta de confiança causada pelas fraudes acaba afastando o consumidor de uma possível compra. Eu queria te perguntar como que a OLX vê isso, como que você vê isso, esse combate às fraudes como algo muito importante dentro do mercado. Sem dúvida. O Brasil, de fato, acho que só perde para o México, né, em números de crimes digitais. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer números aqui. A indústria automotiva brasileira perdeu em 2023 algo como 3 bilhões de reais em fraudes no ano de 2023. Vou repetir o número. 3 bilhões de reais em fraudes, só na indústria automotiva. Em mais de 90 mil golpes na indústria automotiva brasileira de 2023. Sabe o que é o mais alarmante? Esse número ele é 60% menor que 2022. Então, 2022 ainda foi muito mais grave que isso. Pelo esforço que todo esse ecossistema, nos quais os portais, vocês como lojistas, bancos e todos nós estamos inseridos,
para tentar, como disse a Renata, não deixar brecha. E mesmo com todo esse esforço que a gente tem para não deixar brecha, a indústria perdeu todo esse valor de 3 bilhões e mais de 90 mil golpes. Então, é por esse nível de alarme, ou por essa preocupação, que pela quarta vez consecutiva, ou pelo quarto ano consecutivo, nós como ecossistema, nós como classificados, a gente se junta, deixa a concorrência de lado por um momento e cria o que a gente chama de semana de segurança. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui na Fenalto, e esse ano a gente tem toda essa liderança institucional da Fenalto em campanha nessa iniciativa, é justamente para, com todo esse conhecimento e com todo esse aprendizado que a gente tem tido de como esses golpes acontecem, compartilhar com vocês, lojistas, e com o consumidor final, como isso acontece, o que evitar e o que fazer para que isso não aconteça, né? Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem como ecossistema, trabalhando junto para dividir com vocês, para que todos nós, como indústria, a gente se torne muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais protegido para que esses golpes não aconteçam. A gente sabe que erradicar isso é praticamente impossível, mas que a gente consiga mitigar ao máximo esse tipo de iniciativa através do conhecimento, né? Quando a gente olha para dentro de casa, Caio, respondendo a sua pergunta, o que nós aí como companhia, como a OLX tem tratado esse tema dentro de casa? Isso para nós hoje é uma obsessão. Segurança para nós é uma obsessão, como eu acredito seja de todos nós inseridos nesse mercado online, que de novo só perde para o México, né, em número de tentativas de crimes digitais. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 150 pessoas dedicadas ao tema segurança digital. Mais de 150 pessoas. E com o nível de dedicação que essas 150 pessoas têm empreendido ao longo do tempo, a gente conseguiu reduzir ao longo dos últimos meses mais de 80% o número de tentativas dentro da plataforma. E a gente conseguiu isso através de 4 grandes iniciativas. A primeira delas é o uso de inteligência artificial na predição da fraude. Com o conhecimento que a gente tem, sabendo como o fraudador opera, quando a gente captura através de inteligência artificial o modus operandi desse fraudador, como ele anuncia, como ele se relaciona, como ele troca no chat, a gente já consegue banir esse cara da plataforma, ou minimamente afastar até entender se ele é um falso positivo ou se de fato ele está mal intencionado. Então, o uso de inteligência artificial tem ajudado muito a gente a tirar esse cara de circulação. Conectado ao primeiro ponto, a gente sabe que esse cara não opera sozinho, esse cara faz parte de uma quadrilha. Quando a gente captura esse único cara, a gente tem uma área dentro da OLX que está em colaboração direta com delegacias de crimes digitais, delegacias de combate ao crime digital. Então a gente pega esse lead, diferente do lead que vocês recebem, esse lead do bandido entrega para essa delegacia de combate ao crime digital para que ela possa atuar na quadrilha. E aí eu não tiro o cara de circulação, eu mato essa quadrilha no ninho. Outra coisa que a gente faz muito é a educação do usuário, que é muito e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui da semana da segurança. É contar para o cara que está navegando na plataforma o que ele deve esperar de cada etapa. Porque o fraudador ele costuma fazer o que a gente chama de engenharia social ou assimetria de informações. Ele sabe uma coisa que você não sabe. Então ele fala, puta, não fica aí trocando no chat da OLX, vem falar comigo no meu WhatsApp. O que ele quer com isso? Trabalhar num canal onde a gente não consegue fazer essa fiscalização, essa curadoria do conteúdo, né? E a gente conta isso para ele, não saia do chat da OLX, porque é quando você sai que o fraudador se cria aquela situação. E quarta e última alavanca que a gente tem usado muito são produtos e serviços, né? Então, quando a gente cria o chamado perfil verificado, que é quando você tira a foto, igual quando você cria uma conta num banco digital, quando você tira a foto através do seu device, atestando a sua existência, a gente conta isso para o seu comprador ou para o seu vendedor, que esse usuário existe. Quando você anexa um histórico veicular ao seu veículo, a gente conta a história desse carro. Esse carro existe, a gente tem uma história para contar, né? Então, com a combinação de tudo isso, inteligência artificial, colaboração com as autoridades, produtos e serviços e educação do usuário, a gente conseguiu reduzir mais de 80%. Então, isso para nós hoje é uma obsessão, mas isso não fica só com a gente. A gente trabalha hoje como um ecossistema para que isso se volte em benefício para toda a indústria automotiva. Faz sentido ser uma obsessão mesmo, porque realmente, quando a gente fala de internet, de web, abrem-se muitas possibilidades positivas, mas negativas também. Mas eu gostaria também de trazer essas questões positivas
para o Guilherme aqui conversar um pouco com a gente sobre isso também. Queria saber de você, Guilherme, na sua visão, na visão do Mercado Livre, no que é mais recomendável de investir na web? Quais são as possibilidades positivas? A gente falou bastante aqui das fraudes, de como combater, mas quais são as possibilidades positivas que a web traz na sua visão? Boa, legal. Eu acho que assim, tem alguns canais principalmente de marketing, de aquisição, que já são conhecidos, né? Das redes sociais, Meta, Facebook. E é legal que hoje em dia, agora esse ano, a gente também pode botar Mercado Livre como uma das plataformas para você investir dinheiro de mídia, porque como eu falei aqui no começo, a gente está trazendo também essa inovação para o Mercado Livre, que é a possibilidade de você fazer campanha para comprar keyword dentro do Mercado Livre. Então, assim, tem 1 milhão de possibilidades, né? Aí você vai até perguntar, então, é mais uma ainda? Tem mais uma? Então, está cada vez mais difícil de saber onde é que eu vou investir, como é que eu faço? E aí, eu acho que o grande desafio, a grande realidade é que não vai ter uma bala de prata ou um one size fits all, né? Eu acho que cada loja tem que entender o que faz sentido, seja para a sua região, seja para o seu estoque. E aí, eu acho que o crucial é você desenvolver essa capacidade dentro de casa, que eu acho que isso conecta muito com o ponto que eu falei mais cedo, né? Não adianta você querer navegar e tentar ter navegar todas essas inovações que os portais trazem, que o mercado traz e que a internet traz, se você não tiver internamente com a capacidade para conseguir fazer isso, né? Então, acho que mais do que dizer é um ou é outro, é você ter a capacidade, o capability, o skill para tomar a melhor decisão para o seu negócio. Então, por exemplo, uma coisa que a gente conversa muito, aqui o time aqui do Mercado Livre faz assessoria muito focada, como eu falei, em conversão, eficiência, em entender o que é o produto que está fazendo sentido para você dentro do Mercado Livre, qual é o tipo de campanha, qual é o tipo de pacote, qual é o volume de lead, qual é a qualificação desse lead, qual é a conversão, quanto que você investiu. Então, tem um bando de números, métricas, processos, capabilities que você tem que desenvolver para conseguir suportar a decisão de aonde investir. E eu acho que isso que é o mais importante, né? Nesse contexto atual de web que a gente tem, que é tão diverso, a quantidade de decisões e possibilidades que você tem também são infinitas e elas mudam muito rápido. Não é sobre só fazer uma decisão agora, é sobre você tomar uma decisão num certo momento, o contexto mudar, os números mudarem e você ter que tomar uma outra decisão depois. Então é sobre você construir essa capacidade de analisar dados e tomar decisões alinhadas e que caminhem de acordo com o seu negócio. Então, eu acho que é muito mais uma questão de você estar antenado e ter o capability, ter o skill para conseguir tomar as decisões nos momentos corretos, que isso vai desenvolver a agilidade do negócio. E aí volta para o ponto do lojista fazer o reflexo interno de falar, cara, eu tenho muito que aprender ainda, tem muito que eu tenho que inovar, não é porque eu faço assim há 30 anos que eu vou continuar fazendo, é isso que vai me levar para o sucesso. Então, é muito mais sobre essa capacidade do que qualquer outra coisa, eu diria. Faz todo sentido, faz todo sentido. Não adianta ter uma série de ferramentas se você não consegue otimizar elas e usar elas da melhor maneira possível. Mas essa questão da web e de como o mercado vem se desenvolvendo nesse quesito e todas essas ferramentas novas que surgem, pensando nisso, eu gostaria de perguntar, Memphis, o que você acha que vai ser esse mercado para o futuro? Porque a gente falou muito também de 2025, mas o futuro não para por aí, né? Tem muito mais pela frente. Eu queria saber da sua visão, o que vem pela frente também além de 2025. Boa. Eu infelizmente não tenho bola de cristal. Eu tenho, assim, a única coisa que eu posso garantir é o mercado está em constante evolução. A gente como consumidor está em constante evolução. A gente quer comodidade, a gente quer facilidade e a gente precisa ir de encontro com isso. Então não adianta a gente ir contrário a isso. Então analisar cada vez mais dado, entender cada vez mais o consumidor. Está aberto às inovações e novidades que o mercado traz para facilitar esses processos e garantir que as vendas possam acontecer. Então, eu acho que o principal é isso. Você tem que estar aberto a aprender e entender para onde vai o mercado e ter a facilidade e capacidade de adaptação. Porque, no final do dia, é isso. Quando a gente fala de olhar para 30 anos atrás e dizer, pô, eu faço isso há 30 anos, uma hora deixa de funcionar, né? Então, a capacidade de adaptação, para mim, talvez seja o fator principal junto com entender, analisar cada vez mais dado para poder atender cada vez melhor o consumidor e, naturalmente, continuar fazendo bastante venda. Certamente, a capacidade de adaptação que você falou realmente é muito importante para essas mudanças e para absorver bem essas mudanças. Bom, eu gostaria então, antes de mais nada, de agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente e pedir, claro, algumas considerações finais
para a gente poder encerrar esse painel aqui da melhor forma possível. Então, começando pela Ana Renata, por favor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Gostou? O que você quer dizer aí de considerações finais para o pessoal? Eu agradeço demais o convite. Eu estou sempre aqui sendo enxerida, porque o Enilson gosta muito de mim, né? Por isso que eu estou aqui. Mas eu agradeço muito o convite, meu quase conterrâneo. Eu agradeço a vocês que estão aqui assistindo. Eu acho que as pessoas que querem, de fato, buscar um conteúdo estão aqui, né? Estão aqui no Congresso. Tem um lojista que eu não sei se está aqui, o Pedro, que ele é de Niterói. E ontem ele, olha aqui, e ontem ele me contou uma história que o genro dele, foi seu genro, né? Eu vou contar porque eu não sou baú, eu falo mesmo. Falou assim para ele: nossa, você está de novo na Fenalto para ouvir as mesmas coisas, não foi assim? Ele, como assim, cara, ouvir a mesma coisa? Não são as mesmas pessoas, são debates novos, são tecnologias novas, são assuntos novos. É esse lojista que a gente precisa. Porque esse cara que pensa, eu estou indo de novo lá para ouvir as mesmas coisas, cara, não vai sobreviver. E desculpa o que eu vou lhe dizer, Deus queira que não sobreviva mesmo. Porque o cara que estava há 30 anos negociando com meu pai, está negociando comigo agora, está negociando com o Caio, que tem 12 anos, está negociando com o outro que tem, né? Então, assim, o consumidor mudou, camarada. Você não consegue perceber isso? Que uma coisa é negociar com uma geração que hoje tem 70, outra coisa é negociar com uma geração que hoje tem 30. Então, você precisa mudar seus negócios, a maneira que você pensa, a maneira que você faz, a maneira que você treina, ou não treinava e passar a treinar. Alguma coisa diferente esse cidadão tem que fazer. E achar que vinha um congresso como esse, que é organizado por 1 ano, 12 meses, que são investidos bons dinheiros aqui por esses caras para estar aqui. Que vocês têm a opção e o privilégio de ouvir esses executivos. E vocês acharem, alguém achar, né, vocês estão aqui, alguém achar que isso não é enriquecedor, tem que morrer essa pessoa. Morra, porque seu tempo acabou. Né? Desculpa aí, pode rir mesmo, mas tem que morrer, prepara a cova em terra. Porque uma pessoa dessa, ela é andar para trás. Então, chega de gente que traz esse mercado para trás. Vamos empurrar para frente. O Enilson está aqui, ó, com 102 anos, trabalhando ainda para quê? Para ajudar Quantos vocês. anos? 102. De Fenalto. Ah, bem para 102, né? Está ótimo. Está conservado. Está ótimo, conservado. É muito cosmético coreano. Mas, enfim, nordestino não envelhece, tá, gente? Não, a gente vai ficando cada vez melhor. Né? Nordestino não envelhece. Então, é isso. Então, por favor, olhem para esses caras que estão aqui expondo, não como alguém que quer tirar um centavo a mais de vocês, como pessoas que de fato querem contribuir. Eu odeio a palavra ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu tinha uma chefe que dizia: quem ajuda é quem dá dízimo na igreja. Eu acho, a gente não está aqui para te ajudar. A gente está aqui para trabalhar e, de fato, colaborar para a tua evolução. Como é que eu posso fazer isso? Me diga o que eu faço. Agora, olhar cada um desses, olhar um banco, olhar um classificado como um inimigo, pelo amor de Deus, está perdendo tempo de vida. Faça outra coisa, vá vender coco na praia. Então, é isso. Tá? Obrigada pela audiência, obrigada por me ouvir. Sou chata para dedéu mesmo, mas eu acho que filho evolui quando a mãe é chata. É isso. Obrigado, Ana Renata. Obrigado, a Cox Automotive. Lá vem o O Enilson vai se Matusalém. defender. E vai agora se ele defender. vai ter que se defender. Ele pegou mal com 102 anos. Falou mal de mim, eu tenho que entrar em campo para me Ele quer direito de defender. resposta. Primeiro lugar é o seguinte: o nordestino não envelhece. O nordestino é como maracujá. A gente vai murchando, murchando, murchando e desaparece. Nem morre também. Desaparece, não morre. Não tem, nordestino não tem enterro. Não morre. Mas eu queria aproveitar, eu vou atrapalhar um pouco vocês aqui, mas para falar 2 coisas que eu acho que é pegar o gancho da Renatinha aqui, que ela me deu uma ótima oportunidade falando do Pedro. Eu estou caminhando aqui hoje e um cara me chamou e falou assim: Enilson, é o 5º ano consecutivo que eu venho aqui, eu estou com isso aqui dele aqui, não vou fazer propaganda da empresa dele, ele chama Edson. Eu já perdi o papel, estava mostrando ali para o Toninho, né, Toninho? Não sei onde é que eu botei. E, bom, eu acho aqui já. Está num desses bolsos aqui. E ele falou assim: cara, eu queria te agradecer muito. E começou a chorar. Eu falei: cara, mas o que é que eu fiz? Ele falou: não, a minha família vive de carro, eu sou de Atibaia. Meu irmão, minha irmã, a minha família vive do mundo automotivo, de comprar e vender carro. Meu irmão morreu, provavelmente esse era o motivo da emoção dele, não era eu, tá? Eu já entendi que não era eu, mas provavelmente isso potencializou.
Ele falou assim, cara, há 5 anos eu vim aqui no Congresso Fenalto e hoje eu entendi, há algum tempo eu venho entendendo e hoje eu realizei que eu não vendo carro, eu vendo serviços automotivos. E hoje eu vendo uma série de coisas que estão aqui e que você me deu a oportunidade de entender e reconhecer que isso daqui é o que faz uma loja de automóvel crescer. Não é comprar e vender carro, é saber como comprar, saber como vender, saber aonde anunciar, né? E o cara me pegou aqui para falar isso, como a mesma coisa aconteceu. Eu estou no aeroporto de Guarulhos, na fila de embarque, um cara, Enilson, eu não conhecia o cara. E o cara falou assim, pô, senta aqui, vamos tomar uma cerveja, o avião está atrasado. Eu falei, eu posso tomar água? Pode. Eu vou te pagar uma cerveja. Eu falei, me paga uma água. Não que eu não goste de cerveja, eu adoro, tá? Mas, enfim. Aí ele me pagou uma água, ele falou, olha, eu e o meu pai, nós temos uma oficina mecânica. E a gente comprava carro batido, carro avariado. Isso eu estou dando testemunho de pessoas que me chamaram aqui e me falaram. Vou pegar o papel do cara já aqui. E ele falou assim, cara, eu quero te agradecer, porque a gente tinha uma... Aqui a loja do cara, ó. Deu agorinha aqui. O nome dele é Edson e a loja chama Aticar. Tá? De Atibaia. E aqui tem uma série de serviços que ele vende. E ele trouxe o folder e ele distribui para as pessoas. Mas enfim. Esse cara que estava lá no aeroporto de Guarulhos me chamou, eu tomei uma água, ele tomou uma cerveja e ele falou assim, cara, eu trabalho com meu pai consertando o carro. E aí a gente pegava carro batido e como a gente não tinha serviço de cliente externo toda hora, nas horas que a gente não tinha serviço de cliente externo, a gente consertava os nossos carros e botávamos para vender na oficina. Em 2014 eu fui no Congresso Fenalto. Parece testemunho de 1000 perdões para quem é mais religioso. Eu sou religioso, mas nem tanto quanto a maioria. Parece aqueles testemunho de igreja, né? Mas é verdade, o cara chama Marcelo e ele tem uma loja de carro em Guarulhos. Ele falou, em 2014 eu vim para o Congresso Fenalto. E comecei a aprender uma série de coisas, todo ano eu vou. Eu tenho 3 lojas de carro e vendo 150 carros por mês. Aí tem um outro cara aqui, que é de Umuarama. Vou dar esses 3 exemplos, não vou dar mais. Umuarama. Eu não sei onde é Umuarama, sinceramente. Eu nunca fui em Umuarama, não sei. O nome do cara chama André, nem o nome da loja do cara eu sei. A gente estava num evento no Rio de Janeiro, no Maracanã. E aí o cara falou assim, Enilson, no horário de lanche assim, Enilson, a minha loja cresceu vezes 3 depois que a gente começou a ir para o Congresso Fenalto e ver quais as oportunidades que tem. Então, gente, eu estou aproveitando o gancho aqui, me perdoem, Caio, eu atrapalhei o seu painel aqui, mas assim, cara, aproveita a oportunidade quem quer. Eu estou dando 3 exemplos, provavelmente você pode ser o próximo. Se quiser. Desculpa, Caio. Tarde gloriosa essa hoje, né? Sempre que você está presente é uma glória. Obrigado, Enilson. Você nunca atrapalha. Mas prosseguindo aqui, gostaria de agradecer também ao Flávio do Grupo OLX e pedir para você, Flávio, suas considerações finais. O que você acha sobre tudo isso? Obrigado, Caio. Obrigado, Enilson, pelo convite. Obrigado a todos vocês que podiam estar almoçando uma hora dessa, mas preferiram estar aqui conosco, pelo investimento do tempo de vocês. E acho que a Renata foi super feliz aqui nessa colocação dela e o Enilson coroou o nosso debate com, acho que a principal mensagem aqui, que é não esperem a próxima pandemia para transformarem o seu negócio. Pode ser tarde demais, né? E se tem um lugar e um momento para vocês avaliarem as oportunidades, é o Congresso Fenalto, né? Talvez aqui vocês tenham os melhores fornecedores, os melhores parceiros de negócio, os melhores sócios potenciais para o seu negócio, né? Não espere a crise, não espere a pandemia, não espere o amanhã. Hoje é a hora adequada de, com todos os insights, com tudo que vocês estão ouvindo, com tudo que vocês estão vendo, com todos esses stands aqui, com 1 milhão de novidades e tendências, é hora de você olhar para dentro de casa e ver se você está no caminho certo
ou se cabe algum ajuste de rota. Pensa nisso e acho que você vai voltar para casa com muito serviço novo para fazer. E vai ser muito bom para você. Pensa nisso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Prosseguindo, Guilherme, gostaria também das suas considerações finais. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Mercado Livre pela presença aqui. E, por favor, suas considerações finais. Antes de mais nada, realmente muito obrigado de poder participar aqui nesse painel com todo mundo. O que eu queria falar acho que a gente super falou a importância de estar aqui para vocês lojistas, mas o que eu queria reforçar é importante da gente estar aqui, né? É um momento super valioso para a gente estar mais próximo de vocês, da gente ouvir, da gente ver o que está acontecendo no mercado como um todo, né? Então, de reforçar que esse espaço aqui é super importante não só para vocês e que vocês aproveitem muito, como já foi reforçado, mas o quanto que isso é igualmente valioso para quem está um pouco do outro lado da mesa também. Que essa troca é super rica, então assim, passem nos estandes, eu também gosto de passar nos estandes, e só reforçar o quanto que o Mercado Livre está aberto junto dessa jornada de inovação, que eu acho que foi a palavra que a gente mais falou aqui, né? Inovação. Então assim, contem com o Mercado Livre para inovar junto com vocês, passem lá no nosso stand logo ali no comecinho e tamo junto, 2025 promete muita coisa boa. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Gostaria de agradecer também você, Memphis, pela presença aqui, Usados BR, por mais uma vez estar aqui com a gente, e perguntar para você também suas considerações finais. Obrigado, Caio. Obrigado, Nilson. Queria agradecer também a todos vocês. Na verdade, queria mais também, como o Guilherme falou, agradecer aí pela oportunidade de poder estar trocando com vocês, não só aqui, mas principalmente no circular aqui ao longo dos estandes, no nosso stand. Convidar vocês para visitarem o nosso stand, a conhecer as nossas soluções, tanto Tudo em Um quanto Sempre Mais, um programa de parceria que a gente lançou junto com o C6 Auto, que promete ajudar ainda mais a alavancar as vendas das lojas. Então, estamos ali à disposição de todos vocês e é um prazer sempre estar aqui com vocês. É isso então, gente. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes nesse debate, nessa conversa aqui super legal que a gente teve aqui hoje. É sempre um prazer. Como o Enilson destacou aqui, é disso que se trata o Congresso Fenalto, é sobre trazer essas discussões novas ou trazer roupagens novas para discussões antigas também, por que não? E, claro, a presença de todos aqui trazendo o olhar de especialização para vocês é sempre muito legal e essa conversa direta com vocês também. Então é isso, fiquem ligados. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê por aí.